O tema dessa noite é o limite humano e a oportunidade divina. O limite humano e a oportunidade divina. O limite do homem e a oportunidade do milagre de Deus na nossa direção. E nós lemos aqui Lucas capítulo 7, do verso 11 ao 17. A história de que Jesus ressuscita um filho de uma viúva. Jesus já tinha vindo de Cafarnaum e demonstrou lá um milagre ao realizar um feito em Cafarnaum. E estava com seus discípulos e uma grande multidão acompanhava Jesus. Então a Bíblia diz que depois dessas coisas, Jesus decidiu ir a uma outra cidade chamada Naim. E olha, querido, como Deus ama trabalhar nas oportunidades que os homens oferecem. Como Deus ama trabalhar na oportunidade que você oferece para Ele realizar um milagre. Como Deus ama trabalhar nas oportunidades que você constrói para Ele fazer os feitos que Ele deseja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu entendo que é no limite do homem que está a oportunidade de Deus. Porque enquanto nós estamos no controle de mais Deus, Ele não faz o que Ele deseja fazer, talvez. Enquanto a gente está muito vivo, muito dominante, enquanto o nosso eu está muito relevante, talvez Deus Ele não atue, não trabalhe naquilo que Ele quer fazer em mim e em você. Mas é quando nós nos encontramos talvez no limite de alguma área, de alguma situação, que Deus encontra ali uma grande oportunidade para fazer um grande milagre. Que tal você e eu hoje nos esforçarmos para confiar mais no Senhor, principalmente num tempo como esse? Todos certamente já falamos alguma vez na vida essa frase que é dita talvez por todas as pessoas. Eu já estou no meu limite. Eu cheguei no meu limite. Quem nunca disse isso em alguma área ou em alguma circunstância da sua vida? Essa frase surge quando nós estamos talvez, queridos, esgotados demais, cansados demais, com desejo de desistir, sabe, desejo de darmos por vencido em alguma situação, em alguma área. E talvez você hoje esteja exatamente assim. Talvez você entrou por essas portas no limite em alguma situação da sua vida. Talvez você veio a esse lugar, sabe, debaixo de um cansaço emocional ou espiritual, de uma fadiga, de um esgotamento, de um desejo de desistência. Talvez você entrou por essas portas desse jeito, mas eu acredito que Deus vai tocar em você nessa noite e você vai sair daqui de forma diferente. Se você entrou querendo desistir, você vai sair daqui com mais sede, mais fome para fazer ainda mais. Se você entrou talvez cansado, esgotado, o Espírito Santo vai renovar suas forças nesse lugar e você vai sair mais ativado, assim eu creio. No entanto, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós precisamos aprender o que Jesus faz quando encontra alguém no limite. Uau, a gente se depara com tantos feitos de Jesus. Esse é mais um deles. Jesus encontrou uma pessoa no limite. E ali ele viu exatamente a oportunidade para fazer o milagre. É só você olhar para toda a Escritura e você vai encontrar muitas situações, muitos exemplos de homens, mulheres, que o Senhor pegou no limite e realizou algo extraordinário. Que o Senhor encontrou lá, sabe, no cansaço, no esgotamento, no desejo de desistência, no querer dar-se por vencido, e Deus ia lá e tocava e fazia algo extraordinário, e dizia, ainda não terminou. Não sei se você lembra, mas quando Moisés chegou com todo o povo diante do Mar Vermelho, ali era um limite, porque às suas costas vinha um exército de Faraó extremamente armado para matar a todos. Moisés estava sem saída. Como eu e você talvez nos encontramos em alguma situação sem saída, sem saber o que fazer, porque diante de nós há um grande mar e atrás há um inimigo que quer nos matar, e a gente coloca a mão na cabeça e diz, e agora? Não tem mais jeito, não tem mais saída, eu estou no limite, e agora o que eu vou fazer? E aí é nesse momento que Deus acha a oportunidade de Ele trabalhar, porque enquanto você acha que pode demais, Deus Ele não consegue fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Por isso que o convite do Senhor sempre é, se renda. Quando Moisés se encontrou no limite, Deus veio e abriu o mar. Quando Elias, sabe, querido, chegou no seu limite, pedindo a morte a Deus,
E olha que Elias tinha feito algo extraordinário em cima do Monte Carmelo. Ao descer, Elias achava que viria um grande avivamento, porque ele orou, Deus respondeu com fogo, matou os 450 profetas de Baal. Então Elias diz: eu sou o cara, agora vai surgir um grande avivamento, agora o que eu orar vai acontecer. E aí a maior notícia que Elias recebe é que Jezabel vai matar ele. Uau. E aí, enquanto ele esperava um avivamento, veio na verdade uma grande perseguição na sua direção. Elias entrou na caverna, Elias entrou em uma depressão, Elias queria morrer, pediu a Deus: eu quero morrer, Senhor. Chegou no seu limite, chegou no limite do seu cansaço emocional, no esgotamento físico. E aí Deus viu exatamente a oportunidade de ele trabalhar. Deus manda a comida certa, Deus manda o descanso para Elias, Deus renova as forças de Elias, e Elias sai da caverna mais profeta do que entrou na caverna. Não sei se você lembra de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, por simplesmente não se render, sabe, a Nabucodonosor, não se ajoelhar diante da estátua. Ele já é jogado na cova dos leões por estar orando constantemente. E eu pergunto a você: quem por acaso iria imaginar ser lançado numa cova de leões famintos, que você desse lugar? Nunca, querido. Ou seja, para Daniel, ele chegou no seu limite, chegou no fim da sua vida. Porque se eu e você estivermos presos em uma cova de leões, não há mais saída para nós. Porém, todavia, existe um Deus que pode fazer coisas extraordinárias na minha e na sua direção. Nós precisamos acreditar nisso. Quando Daniel diz: eu estou no meu limite, não tem mais saída, Deus vai lá e diz: eu estou aqui, eu quero aproveitar essa oportunidade para eu fazer um grande milagre. Deus vai lá e fecha a boca dos leões. Uau! Mas escute, queridos, esses exemplos, eles são suficientes para entender que quando eu e você chegamos no nosso limite, Deus começa a trabalhar. Ei, diz essa pessoa que está ao seu lado, por favor: quando você chegar no seu limite, aí começa o trabalhar de Deus na sua vida. Não se preocupa não, querido. Porque se você entrou por essas portas dizendo: eu já estou no meu limite, eu já não aguento mais, eu não suporto mais, pastor, eu já estou a ponto de tirar a minha vida, eu já quero desistir. Então Deus te trouxe para o lugar certo para dizer a você: agora eu vou começar a trabalhar, agora é que o milagre vai chegar, agora é que a chave vai virar, agora é que a coisa vai acontecer. Uau! Porque Deus não desampara você jamais. Sabe, em algum momento da minha vida eu passei por umas circunstâncias que eu disse assim: eu não quero mais seguir nessa jornada, eu quero largar tudo, eu quero ir para outro caminho, porque eu fiquei tão decepcionado, e a minha fala era assim: tirar o meu chão. Sabe, eu não sei se você já viveu alguma experiência como essa, que você tinha tudo pronto, tudo projetado, e alguém vem por trás e apronta com você. Tirou o chão da sua jornada. E aí Deus falou comigo no meu coração profundamente: se tirar o teu chão, se prepara, porque eu vou te dar asas para você voar. Se tirar o teu chão, Deus vai te dar asas, mas você não vai ficar no meio do caminho, porque Deus não nos desampara jamais. Se preocupa não, querido. Se preocupa não, amém? Você está comigo aqui? Amém. Vamos para o texto? Naim, um vilarejo onde todos se conheciam. Uma cidadezinha muito povoada, cerca de um dia de distância de Cafarnaum. E naquele tempo não havia automóvel, não havia motocicleta, era animais que levavam as pessoas, mas o grande percurso era feito a pé mesmo. Então Jesus sai de Cafarnaum e diz aos discípulos: nós vamos lá para Naim. E eles viajam lá cerca de um dia de viagem, andando, conversando. Quando é no dia seguinte, que a Bíblia diz assim: no dia seguinte Jesus resolve entrar nessa cidade. Era algo que estava chamando ele aquele lugar.
A necessidade de um toque sobrenatural ali, tinha um propósito para passar ali. Jesus, ele não vai a um lugar em vão. Sempre que Jesus vai a um lugar é porque tem um propósito para ele realizar. Tem um milagre para ser feito. Tem algo sobrenatural para acontecer. Assim como ele traz você aqui e ele vem a esse lugar porque tem uma vida aqui que precisa ser tocada. A realidade, querido, do momento. A Bíblia diz que vinha à porta da cidade uma mulher. E essa mulher vinha levando o seu único filho num caixão. Essa era a realidade do contexto do texto. Uma viúva, porque a Bíblia ela é muito precisa. Sabe, o Lucas ele detalha nesse texto coisas que eu e você precisamos observar para receber toda a mensagem do Senhor. Lucas diz que essa mulher era viúva e mãe de um único filho. E o seu único filho estava no caixão. Então a situação da mulher era totalmente desesperadora. Por quê? Porque seu marido já havia morrido. E agora seu único filho também. Em outras palavras, um futuro incerto. Sem perspectiva de amanhã. O que seria dessa mulher agora? Isso, querido, é o que talvez mais aflige pessoas. O que, pastor? A incerteza do amanhã. Diante de tantas notícias difíceis, circunstâncias complicadas, situações, sabe, crises, nós vivemos uma incerteza do amanhã. E tem muita gente entrando em ansiedade, depressão, pela incerteza do amanhã. Por olhar e ver as coisas dando errado. Algo fora do normal, do natural. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Algo aconteceu fora do normal. Por quê? Porque não é natural um pai enterrar um filho. Não é algo natural dentro do processo de criação de Deus. O processo natural é o filho enterrar o pai. Mas não um pai ou uma mãe enterrar um filho. Quando isso acontece, é algo fora do normal. Uma angústia profunda, algo contrário à ordem das coisas. Não cabe, queridos, aos pais enterrarem os seus filhos. Isso é uma negação do procedimento da vida. Em outras palavras, a história se negou a ser escrita, porque a nossa história ela é escrita diante dos nossos filhos. A nossa história ela é continuada pela nossa geração. E quando nós perdemos um filho, é a história negando-se a dar procedimento, a ser escrita. Ou seja, em outras palavras, o que Lucas está dizendo é, aquela história daquela família acabou ali. Morreu a história daquela família. Perdeu o filho chamado esperança. Perdeu o filho chamado segurança. Perdeu o filho chamado propósito da existência da família. Uma dor incomum. É um tipo particular de luto. Um filho não é só uma extensão biológica, mas também é uma extensão psicológica dos pais. Assim se afirma quando um pai perde um filho. Eu perdi parte de mim. Porque é de fato uma extensão. Eu, na minha vida, querida, aos 43 anos de idade, eu posso olhar para trás e ver, já perdi muitas pessoas e coisas que faziam parte da minha história. E em algum momento eu pude dizer exatamente essa frase, eu perdi parte de mim. Porque eu me encontrei no meu limite. O que o Senhor quer nos ensinar essa noite? Que essa mulher estava no seu limite. Sem marido, sem filhos. O que seria dessa história? O que essa mulher poderia esperar do amanhã? Mas aí a gente encontra nesse texto chaves que são preciosas. E a primeira delas é, diga assim, Jesus resolveu
passar na vida daquela mulher. Uau! Jesus decidiu passar na vida daquela mulher. Jesus decidiu cruzar a história daquela pessoa, assim como Jesus decidiu cruzar a sua história, assim como hoje Jesus decidiu cruzar o teu caminho aqui nesse lugar. Essa é uma chave preciosa demais. Por quê? Porque o Messias, o ungido, o libertador, o salvador, o homem que tem poder de andar sobre as águas, ele resolveu cruzar o caminho daquela mulher que estava no seu limite. E sabe uma coisa que eu entendo e tenho para mim? Que qualquer lugar é comum até Jesus resolver passar por ele. Uau! Sua casa é comum até Jesus resolver passar por ela. A sua vida é uma vida comum até Jesus resolver passar e cruzar por ela. Você está comigo, amém? O texto diz que aquela mulher vinha levando o seu filho, e junto com ela vinha uma grande multidão. Culturalmente falando, querido, o velório naquele tempo durava 3 dias. Porque os homens esperavam se aquela pessoa ia ressuscitar ou não. E após 3 dias, sabe, a cultura dizia que não tinha mais jeito. E aí, 3 dias se passaram. Eu acredito e fico imaginando um contexto de muito choro. Sabe o que é uma mãe passar 3 dias olhando para o seu filho no caixão? E as pessoas ao redor dizendo possivelmente, não chora, não chora. Ela deve ter ouvido tantos não chore. Mas chegou o dia que ela precisava enterrar aquele menino. E todas as pessoas da cidade decidiram acompanhar o cortejo. E eu fico imaginando, porque não era a primeira vez que ela tinha feito esse percurso. Porque a Bíblia não cita, mas eu acredito que ela já tinha ido nesse percurso com os seus pais. Depois ela tinha ido nesse percurso com o seu marido, porque ela era viúva. E agora mais uma vez ela estava fazendo esse percurso com o seu filho. Passando pelo mesmo caminho, vivendo a mesma situação. Mas aquele dia era um dia diferente, porque Jesus decidiu passar ali. Uma multidão saiu com o caixão em direção ao sepultamento. E essa multidão era uma multidão necessitada de um milagre. Eles necessitavam que um milagre acontecesse na vida daquela criança. Mas diante deles vinha outra multidão, porque a gente começou lendo o texto que Jesus partiu com os seus discípulos e uma grande multidão, e quando ele está diante da cidade de Naim, ele se depara com uma mulher trazendo o seu filho e uma grande multidão acompanhando ela. Então era o encontro de 2 grandes multidões, uma de um lado necessitando de um milagre, a outra do outro lado estava esperando ver o que Jesus iria fazer, o milagre. Então uma necessitava do milagre, a outra estava aqui só no um espectador para ver o milagre que Jesus iria fazer. Você sabe que em algum momento a gente pode se encontrar assim. Ou a gente está na multidão de que necessita de um milagre. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode mudar essa história. Ou nós estamos no meio de outra multidão só querendo ver. Eu quero ver o que vai acontecer. O fato é que Jesus estava ali e encontra a mulher na porta da cidade. O texto diz que a mulher estava na porta da cidade. E por que o Senhor disse que a mulher estava no limite? Porque esse detalhe do texto nos leva a entender que a mulher estava no seu limite. Porque porta fala de limites. Amém? Porta fala de limites. Aonde tem uma porta, há um limite determinando o que está para dentro e o que está para fora. Por exemplo, aqui na igreja, aquela porta de vidro, não sei se você sabe, mas há um limite. A porta de vidro para dentro, diga assim, é templo. Mas diga, é templo. É igreja. Diga a essa pessoa, da porta de vidro para dentro. Diga ela, olha, não é lugar para conversar. Porque é igreja, é templo. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Botou o pé dentro da porta de vidro, você está num ambiente onde você precisa estar cativo, sedento, onde você precisa estar reverente,
Aonde você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Botou o pé para fora da porta de vidro, você está fora da igreja. Mesma coisa na sua casa. Botou o pé dentro da porta, você está dentro da casa. Botou o pé do lado de fora, você está fora da casa. Então, porta fala de limite. E Jesus encontrou aquela mulher exatamente na porta, ou seja, no seu limite. Jesus não poderia ter ido quando a criança estava doente, sim ou não? Sim ou não? Jesus não poderia ter ido no primeiro dia que a criança morreu, sim ou não? Jesus não poderia ter ido quando ela estava lá no velório ainda, sim ou não? Mas Jesus deixou para encontrar ela na porta. Ou seja, Jesus disse, quando você está no seu limite, aí você me dá a oportunidade de eu fazer o milagre. Isso precisa nos ensinar, querido. Que o fato de eu e você nos encontrarmos em um limite de alguma área da nossa vida, não quer dizer que tudo está perdido. Pelo contrário, quer dizer que agora pode começar a fluir de Deus na minha vida. Porque talvez você está no seu limite no relacionamento. Talvez você está aqui dizendo, mas eu estou no limite, eu não aguento mais, eu já estou a ponto de estourar. Ou talvez você está no seu limite das suas finanças, já estou no limite, a corda no pescoço, não tenho mais por que fazer. Ou você já está no seu limite, talvez ministerialmente falando, está esgotado, eu não sei mais o que fazer, eu estou desanimado. Talvez você possa dizer nessa noite assim, se encontrar em um limite em alguma área da sua vida, sabe? E Deus quer falar com você exatamente aí, dizendo a você, se você consegue reconhecer que está no limite, é um sinal de que você pode reconhecer para que eu faça um milagre, que eu faça a mudança, que eu transforme, que eu mude essa circunstância. Para receber o milagre que nós desejamos, nós vamos ter que ir ao lugar que precisamos. Você vai ter que ir, talvez, ao seu limite mesmo. E Deus é lindo porque Ele nos permite chegar ao limite. Para que a gente possa reconhecer que Ele é Deus na nossa vida. Deus ama trabalhar no limite. E é por isso que Jesus só chega ali naquela hora, quando a mulher está na porta da cidade, ou seja, ela está no limite. Porque o Senhor sabe até onde cada pessoa pode suportar. 1 Coríntios 10:13 diz que não sobreveio sobre nós nenhuma tentação que não fosse comum a todos nós. Mas o texto diz mais e diz, e Deus é fiel, Ele não vai permitir que nenhum de nós possamos ser tentado além daquilo que a gente pode suportar. Mas quando vocês estiverem no limite, Ele providenciará o escape para a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus é bom demais, porque quando você está no limite, Ele providencia a saída para você. Acredite nisso. O texto diz que, ao observar aquela mulher, Jesus se encheu de compaixão. E Ele foi até ela e disse à mulher, talvez o que ela já estava ouvindo tanto, não chores. Mas esse não chore de Jesus é diferente do não chores que eu e você diz, talvez. Porque quando a gente chega diante de uma circunstância como essa, às vezes a gente fica sem palavras. Eu já fui atender muitas pessoas, já fui a velórios de muitas pessoas, já fui fazer velórios, já fui visitar pessoas que estão enlutadas, já estive em cada circunstância mais difíceis que eu olho para mim e digo assim, eu não sei como eu consigo suportar. Uma mãe que perde o seu filho, uma esposa que perde seu marido a traumas de um acidente, algo sem planejar, e você tem que ir lá, sabe, e você tem que olhar para essa pessoa e dizer assim, olha, não chora, mas não é um não chore assim, dizendo, sabe, de qualquer jeito, ou da boca para fora. Jesus ali estava dizendo uma palavra, querido, que vem tão profunda aos corações. Jesus olhou para aquela mulher e disse, não chores, e esse não chores, Jesus, não foi qualquer não chores, ou seja, Ele estava dizendo, eu estou aqui, e eu vou mudar essa realidade na sua vida. Sabe, só Jesus pode fazer isso.
Porque eu não choro em nossa, dizendo assim, olha, enxuga tuas lágrimas, vamos embora, vamos continuar. Mas o não choro de Jesus dizendo assim, ó, eu estou com você nessa dor, e eu vou mudar essa história, e eu vou enxugar suas lágrimas, e eu vou colocar no lugar de cinzas um óleo de alegria na sua vida. Só Jesus pode fazer isso em mim e em você. Só Jesus pode extinguir toda a dor do nosso coração. Só Jesus pode expulsar a morte da nossa alma. A expressão não chores dita por Jesus significava dizendo que a partir de agora a sua causa, ela também é a minha causa. Jesus estava dizendo, a sua crise também passa a ser minha, a sua guerra passa a ser minha, a sua luta passa a ser minha, o seu choro também passa a ser meu. Jesus estava dizendo, a partir de agora eu estou com você e tudo vai mudar. Eu vou fazer. Em outras palavras, Jesus estava convidando aquela mulher a entrar num descanso de Deus. Sabe o que ele está convidando você nessa noite? A entrar no descanso dele para a sua vida. Porque se você está no limite em alguma área da sua vida, hoje Jesus te trouxe aqui para dizer, ei, agora eu quero entrar nessa área, eu quero te dar descanso. Para você continuar firme. Você está comigo, amém? E eu amo a expressão de Hebreus 4:9 que diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Uau! Parece algo antagônico, como se esforçar para descansar. Mas é isso. Porque o descanso de Deus, querido, é a presença de Deus, é o reino de Deus na nossa vida. O descanso de Deus não é para você deitar e esperar que Deus faça por você. O descanso de Deus é Ele dizer assim, nós vamos andar juntos sobre as águas, mas você precisa dar o primeiro passo. E Deus, o Senhor estava convidando aquela mulher a entrar no descanso da presença dEle. A presença que gera um descanso, que gera um alívio, que gera um refrigério para a nossa alma. Sabe o que você precisa? É dar a presença do Senhor na sua vida. É o descanso que Deus pode dar ao teu coração. O texto diz que Jesus, movido de compaixão, foi ver aquela mulher. E sabe, eu fico intrigado com isso, porque Jesus, ele primeiro vai até a mulher. Você está me entendendo? Aonde estava a dor da mulher? Aonde estava o problema da mulher? Aonde estava a guerra da mulher? Aonde estava o choro da mulher? Mas a Bíblia diz que Jesus vai primeiro à mulher. Assim como ele primeiro vai até você. Assim como ele sabe das suas guerras, suas lutas, mas ele primeiro vai até você. Primeiro ele vem te visitar, para depois ele ir lá onde você precisa e realizar o milagre. Sabe o que a gente pode aprender aqui? Porque o texto no verso 14 diz assim, que depois de ir até a mulher, depois de Jesus falar para a mulher não chore, depois de Jesus ir lá e cheio de compaixão na vida daquela mulher, ele se volta para o problema. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus toca no caixão e diz que todos pararam e ele declarou. Perceba numa sequência, eu quero finalizar aqui, em nome de Jesus. Uma sequência da realização de um milagre de Deus na nossa direção. Jesus, ele primeiro toca, depois para e depois ele declara. O que a gente pode aprender aqui? Que primeiro ele toca em mim, em você, e assim deve ser. Sabe, a primeira coisa que o Senhor quer fazer para mudar a circunstância é tocar em mim e em você. É tocar no nosso coração. Sabe, é tocar na nossa vida. Mas não é qualquer toque, é um toque transformador. É um toque que gera cura. É um toque que gera, sabe, refrigério. Aquela mulher do fluxo de sangue sabia tão a importância disso que ela, sabe, resistiu a tudo e a todos para receber esse toque de Jesus. E aqui Jesus vai até a mulher
consola a mulher e depois ele vai até a situação e toca na situação. Jesus é especialista em tocar nas situações difíceis para mim e para você, mas não é qualquer toque, é um toque para transformar, é um toque para mudar a circunstância. E quando Jesus toca, aí tudo para. Diga assim: quando Jesus resolve tocar em minha vida, todo sofrimento, ele vai parar. Sabe, queridos, eu não estou dizendo que o problema vai cessar, porque Jesus toca, mas eu e você podemos enfrentar problemas ainda. O que para então, pastor? O propósito de Jesus é tornar a nossa vida mais leve. Não será a ausência de problemas, mas vai ser a presença de solução para cada problema. Jesus não promete que a nossa vida vai ser ausente de circunstâncias, de problemas, mas Ele nos garante que para cada problema Ele tem uma saída, Ele tem uma solução para mim e para você. A gente precisa crer que se Jesus está tocando, tudo vai parar. Se Jesus está colocando a sua mão, vai acontecer. E depois Ele declara, olha que impressionante, porque Jesus toca, tudo para, e aí Ele declara o quê? Novidade, declara a situação nova. Ele olha para o menino e diz assim: menino, levante, volte a viver. E a palavra de Jesus tem poder para acontecer. Então escute uma coisa, não adianta acharmos que a ordem será diferente. Preste atenção nisso, a ordem é sempre essa, a sequência é sempre essa. Primeiro Jesus precisa, diga, tocar. Depois que Ele toca, tudo para. E depois que tudo para, Ele declara novidade de vida. Então não vai mudar essa sequência. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que quer primeiro mudança, sem ser tocado. Tem gente que quer um milagre sem ser tocado. Tem gente que quer que a solução chegue sem primeiro ser tocado. Olha para essa pessoa e diz assim, ó: a primeira coisa que para Jesus mudar a sua história é você deixar Ele tocar em você. Se Ele não tocar em você, dificilmente vai acontecer. Nós somos no meio de uma geração que quer, sabe, a solução, quer o milagre, quer que resolva o problema, mas não quer se deixar ser tocado pelo Senhor. Mas não é qualquer toque, é um toque de transformação, é um toque de mudança, sabe, é um toque de restauração, um toque de libertação. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. A declaração de Jesus foi: jovem, ou seja, aquilo que está morto, levante, volte a viver. E o texto diz no verso 15 que no mesmo instante o jovem se levantou e começou a falar. Jesus pega o jovem e restitui a sua mãe. E aí o mais impactante, a Bíblia diz que todos ficaram impressionados com o acontecido. Todos foram tomados, sabe, de um grande temor. E todos passaram a adorar a Deus, dizendo: grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E o povo começou a dizer: Deus veio nos visitar. Uau, o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor fez essas maravilhas. Só o Senhor pode fazer isso. Aos nossos olhos grande coisa é. A criança estava morta há 3 dias, hoje ela está ressuscitada. Aquilo que estava morto não tinha mais saída, Jesus chegou e fez voltar a viver. Jesus encontrou ali uma oportunidade de um milagre. Sabe que Jesus quer encontrar na sua vida hoje uma oportunidade para Ele fazer um milagre? E você tem tudo para criar essa oportunidade com a sua escolha, com a sua decisão. Eu não sei qual é a área da sua vida que está no limite. Eu não sei qual é a circunstância que está difícil para você. Mas eu sei que Jesus está aqui, sabe? E Ele pode, se você deixar, Ele pode tocar. Ele pode fazer parar toda essa circunstância, essa tormenta, esse sofrimento. Essa angústia dentro de você, ela pode parar com um toque de Jesus.
Sabe, o choro que está na sua alma, ele pode parar ao toque de Jesus. Sabe, esse desgaste emocional, espiritual que você está enfrentando, ele pode parar hoje ao toque de Jesus. Sabe, esse espírito de desânimo e desistência que está tentando assolar você, ele pode parar hoje ao toque de Jesus. Sabe, esse espírito de morte que está parando sobre a sua casa, ele pode parar hoje ao toque de Jesus. Sabe, as palavras negativas que vêm na sua direção, elas podem parar hoje ao toque de Jesus. Não há nada onde Jesus pode tocar que não venha a parar. Creia nisso. O que eu preciso, pastor? Você precisa só deixar Jesus tocar. Como? Peça. Jesus, está aqui, a situação é essa. Eu preciso que o Senhor toque, que o Senhor faça o milagre. Está em tuas mãos agora. Uau, é tudo o que Ele quer nessa noite. É tudo o que Ele precisa nessa noite. Para Ele fazer assim como Ele fez naquele dia em Naim. Tocar na situação, parar as circunstâncias e declarar: há um novo tempo surgindo na sua direção e na direção da sua casa. Tem novidade de vida. Aquilo que estava morto vai voltar a viver.